Olá pessoal, estamos de volta com o Dr. Daniel Cimini. O Dr. Daniel é advogado militante na área previdenciária, também faz parte da comissão, é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Avaré e está nos dando uma aula aqui de direito previdenciário. Muito interessante tudo que ele falou e o que ele vai falar ainda, porque são coisas básicas que nós precisamos no dia a dia, não é? Daniel, eu queria que você repetisse para mim a importância do, que eu achei muito legal a sua fala, a importância do direito previdenciário, que ele é preventivo. Isso. A ideia, né, de previdência é justamente de prevenção, ser previdente. Então nós precisamos de uma preparação para quando nós ficarmos doentes ou tivermos um falecimento na família ou atingirmos a idade necessária para alguma aposentadoria, a gente poder se utilizar de um benefício previdenciário. Eu me recordo com muita clareza uma ideia, eu sempre conto isso nas minhas palestras ou nas aulas quando era professor. Agora eu dou aula para o pessoal do escritório, né? Eu treino a minha equipe lá. Logo que eu entrei no INSS em 2003, chegou uma senhora lá e disse assim, eu gostaria de me aposentar. Eu falei, quantos anos a senhora tem? Ela falou, 60 anos. Aí eu pedi o RG dela, olhei, 60 anos de idade mesmo, olhei o sistema de contribuição, né, que é chamado de CNIS. O cadastro... O que é o CNIS? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu diria, que é só você, só o funcionário que tem acesso ou o advogado tem? Hoje em dia, qualquer pessoa com senha do gov.br pode acessar esse extrato. Perfeito. Então, qualquer pessoa pode acessar esse extrato. Antes você tinha que ir a uma agência do INSS para pedir e ele era impresso. Hoje você tira ele em PDF lá no sistema, nos aplicativos existentes ali no meu INSS. Eu olhei o CNIS da senhora, né? Ali eu tenho a história laboral e contributiva da pessoa. Tudo que ela pagou, todos os lugares que ela trabalhou é para estar no CNIS. E é dali que o INSS, nos termos do artigo 29A da Lei 8.203, é dali que o INSS extrai essencialmente as informações para análise de uma aposentadoria. A senhorinha, olhei no CNIS dela, ela tinha 5 anos de contribuição e 60 de idade. Aí eu disse a ela assim, olha, a senhora já tem a idade necessária, mas a senhora ainda não tem a quantidade de contribuição necessária para aposentar, que são necessários 15 anos de contribuição. E a senhora tem só 5. A senhora precisa contribuir mais 10. Ela saiu de lá me xingando, né, bravo, achando que eu era estagiário, que eu tinha 20 anos quando eu entrei no INSS, né, assumi o cargo. E saí em 2013 do INSS. E eu me lembro como foi a primeira experiência assim, de me sentir ofendido enquanto servidor, eu não me esqueci do rosto dela. E em 2013, 14, estava perto de sair já do INSS, eu vi a senhora entrando e, por ironia do destino, ela caiu no meu guichê. Eu atendia público. Fiquei um tempo trabalhando interno lá, mas atendia essencialmente público. E ela foi saber da aposentadoria por idade dela. Eu falei, poxa, essa senhora ainda não se aposentou. E eu fui olhar o CNIS dela, ela tinha agora 71 anos. Ela achou que ela não... Ela saiu xingando, falando que não ia pagar porque ela ia morrer, né? Ela não morreu, tinha 71 anos, voltou ao INSS e não fez os pagamentos. Ela estava com os mesmos 5 anos de contribuição. Se não tiver recolhimento nenhum, não aposenta? Não. Aposentadoria não, a não ser que seja um trabalhador exclusivamente rural, porque aí o exercício de atividade rural tem um tratamento especial. Diferente. O sujeito é chamado de segurado especial. Tirando esse segurado especial, todos os demais necessitam de recolhimentos para realizar. Por que você falou assim, aposentadoria não? O que ele tem direito? Ele poderia ter direito a um benefício assistencial. Né? Dentro da Seguridade Social, também é o INSS que faz o processamento do benefício, mas porque o INSS já tem uma estrutura pronta. O INSS é previdência. Esse benefício assistencial é da assistência social. Sei. Dentro aqui na nossa Constituição, lá no artigo 194 em diante, nós temos a Seguridade Social. E lá tem assistência, previdência e saúde.
A Previdência tem caráter contributivo, por isso a necessidade de contribuir e mais, contribuir com um mínimo determinado pela lei, não é uma contribuição. Se eu não tenho contribuição, eu vou para a assistência, eu saio dos benefícios previdenciários e vou verificar a possibilidade de um benefício assistencial, que as pessoas conhecem como LOAS, mas na verdade LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência LOAS, Social. exato. O benefício, o nome técnico dele é benefício da prestação de prestação continuada, BPC, da assistência social. Ele é destinado para as pessoas com deficiência ou idosos do sexo masculino ou feminino a partir dos 65 anos de idade que comprovem o requisito de miserabilidade. Então elas não podem ter condições de, por si ou por sua família, conseguirem o sustento necessário. Entendi. Hoje o requisito de miserabilidade ele admite essencialmente um critério objetivo, mas a jurisprudência, o próprio INSS reconhece se o critério objetivo não estiver satisfeito, eu posso buscar outros caminhos. Qual é o critério objetivo? 1/4 do salário mínimo, a renda per capita. Então, por exemplo, mora Wagner e eu na casa, nós temos ali uma união homoafetiva, por exemplo, e o Wagner ganha R$2.000. 2.000 dividido por 2 dá R$1.000 por cabeça. Cada um. Acima de 1/4 do salário mínimo, Não tem. não tem direito ao benefício assistencial. Para ser legal. bem didático, assim, Sim, rasteiro, sim, né? sim. E o que você me fala da reforma da Previdência? Bom, a reforma da Previdência, como a grande maioria delas, né, elas trazem regras que enrijecem, né, que dificultam, Sempre, né? Toda reforma vem piorando. que pioram os acessos aos benefícios. Pela expectativa de sobrevida aumentar, né, então as pessoas vivem mais, é natural que os sistemas de previdência precisem ir se adaptando ao longo dos tempos para equilibrar as despesas, né? Porque lá na Seguridade Social, especialmente na Previdência, que tem caráter contributivo, é preciso que se tenha um equilíbrio atuarial e financeiro. Essa é uma ordem constitucional. E ela, lógico, trouxe regras mais severas, mas existem, não só mais severas, mas eu posso citar aqui, por exemplo, 2 regras que são mais benéficas. Existe uma modalidade de aposentadoria hoje, que é chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, na modalidade de transição pedágio 100%, que é a que traz a melhor forma de cálculo, inclusive melhor que a regra anterior. Então, eu atendi uma pessoa hoje que se ela aposentasse pela regra anterior, ela teria direito a R$3.000. Como ela vai se aposentar o mês que vem na aposentadoria, essa que eu mencionei agora, a pedágio 100%, ela vai aposentar com R$4.200. Então, ela vai ganhar R$1.200 por conta da reforma. Porque se não tivesse a reforma... Entendi. Então, a reforma prejudicou, enrijeceu, endureceu? Sim. Mas, para essa modalidade de cálculo, para aquelas pessoas que tiverem acesso a essa aposentadoria, a forma de cálculo é melhor que a anterior. Uma outra coisa que trouxe de benefício também é que antes, Wagner, se você tinha, por exemplo, 3 dias, o Wagner trabalhou registrado do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Então você teria ali 29, 30, 31 de janeiro, 1, 2, 3, 4 de fevereiro. Você tinha 7 dias de contribuição. A partir da reforma, se o pagamento nos 2 meses forem de pelo menos um salário mínimo, ele conta 30 dias. Ele conta o mês inteiro, independentemente de quantos dias... Ficado 7 dias. Independente se você tenha ficado 3 dias em janeiro e 4 dias em fevereiro, ele conta 60 dias. Esses 7 dias de contribuição podem virar 60. Então é uma outra regra que entendo temos vantajosa. Pontos positivos e pontos negativos. Como tudo na vida, Tudo né? na vida, Tudo exatamente. na vida. Os benefícios que mais sofreram prejuízo foram a pensão por morte e os benefícios do dependente. Sim. O auxílio reclusão e pensão por morte e também a aposentadoria especial. Essa recebeu um tiro de bazuca. Assim, eu tenho um cliente, posso mencionar aqui a história, né? Porque provavelmente outros colegas têm situações parecidas. Ele ia completar 25 anos de tempo especial na carreira, dia 26 de novembro de 19. Olha só, ele completou dia 13 de novembro de 19 veio a reforma. Então ele tinha 24 anos, 11 meses e um pouquinho. Ele ia aposentar com R$4.500. Veio a reforma, mudou a regra da aposentadoria especial, ele vai precisar esperar 6 anos para aposentar e com um salário de R$3.000.
olha o valor que ele perde e o tempo de contribuição que ele vai ter que acrescentar no mapa dele. E não teve regra de transição? Na aposentadoria especial, até existe, mas assim, porque muito ruim. No regime próprio, né? Do servidor público teve. Do Estado. A lei nós tivemos. 1354, né? Nós tivemos lá, até ajudou muito. Sim, acho que, se eu não me engano, do policial, tal, tá são os artigos 10, 11 e 12 da Lei Complementar 1354. Exato. Que teve essa mudança aí, que foi uma boa coisa. Agora, nos fale dos benefícios custeados pela Previdência. São os mesmos do regime dos regimes próprios? Os regimes próprios, eles, por essência, por obrigação, eles são considerados regimes próprios se eles tiverem concessão de 2 tipos de benefício apenas: pensão por morte e aposentadoria. Se eu conseguir ter esses 2 benefícios dentro ali da minha estrutura previdenciária local, né, regional, no município, no estado, eu já sou considerado regime próprio de previdência. No INSS, que é o chamado regime geral de previdência social, nós temos ali as aposentadorias, os auxílios, os salários e a pensão por morte, né? São 4 modalidades de aposentadoria: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Essas 2 hoje viraram aposentadoria programada com a reforma. Tem a aposentadoria especial, que é que sofreu um tiro de bazuca com a reforma, a aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, salário família e pensão por morte. Então nós temos 10 benefícios no regime geral. O regime próprio, toda vez que ele tem uma coincidência de benefício, tem uma aposentadoria, ele geralmente ele empresta regras do regime geral. Mas, com a reforma da Previdência, na emenda 103 de 2019, o que nós tivemos? Antes, quando eu falava em servidor público, municipal, estadual, federal, eu tinha uma regra que estava lá no artigo 40 da Constituição. Sim. E acabou. Com a reforma da Previdência, artigo 103, é assim: o artigo 40 vale para o servidor público federal. Sim. Cada estado, cada município ficou mais aflorada aquela autonomia municipal do artigo 30 da Constituição, ou do Estado. O Estado e o município hoje têm autonomia para criar a sua reforma da Previdência. Então hoje a gente tem disparidades enormes. Que complicou a vida do advogado. Muito. E aí, sabe a questão da expertise? Tem sujeito que vai falar assim: não, eu sou especialista em regime próprio de Previdência aqui de Avaré. Tá, vem um servidor de Arandu, que aqui é a cidade limítrofe, né, vizinha. Lá é outro, tem a Capismar, que é o plano de previdência, é o regime de previdência, é outra lei. Você vai para a Cerqueira, é outra lei. Exatamente. Então, hoje em dia, tem que ter expertise também dentro desses micro segmentos do direito previdenciário. É muito interessante todo esse sistema, né? Agora, você acha que há um déficit previdenciário aí de grana? Porque toda hora eles fazem essas reformas. Você acha que falta dinheiro ou é coisa política? Bom, na verdade, assim, eu trabalhei lá na Receita Federal também, porque eu entrei no INSS em 2003, mas não fui para a parte de concessão de benefício. O INSS, nessa época, ele era dividido em parte de benefício, era setor, era tudo autarquia, INSS, mas tinha setor de benefício e setor de arrecadação. Desde o início eu fiquei responsável ali por arrecadação de dinheiro dos tributos lá do artigo 195, que são as contribuições especiais dos trabalhadores e das empresas sobre folha de pagamento, era o INSS que fazia. Todos os demais era a Receita Federal. Depois, em 2007, que veio a Super Receita, a Receita Federal do Brasil, acho que é a Lei 11.457, que unificou toda a questão de tributação na Receita e tirou essa parte do INSS. Fiquei um tempo, então, na arrecadação do INSS, depois na Receita Previdenciária e um pouquinho na Receita Federal. Lá eu escutava dos dois lados, né? Não, na verdade não tem déficit, na verdade existe um superávit. Isso. Quando aqueles que defendem a tese do superávit, eles desconsideram geralmente os benefícios da rural. Eles consideram que o benefício rural não pode entrar nessa conta porque não tem contribuição. Então, se eu pensasse
só nos benefícios que são custeados mediante as contribuições, aqui eu teria um superávit. Só que eu tenho muitos outros benefícios que não tem custeio, que são rurais. Aqui você tem o déficit. Uma questão que bate muito, e a pensão foi amplamente modificada, né, a pensão por morte, por exemplo, é que antes uma menina com 20 anos de idade que ficasse viúva e o marido dela morreu com uma contribuição, ela recebia para sempre. Sim. Hoje em dia ela recebe por 3 anos, 6 anos, 9 anos. Então assim, nós nunca vamos ter certeza. Eu particularmente acredito na existência de um déficit. Sim. Eu olho os relatórios da Previdência mensalmente, o que eu percebi da reforma para cá é que esse déficit parou de subir. Agora ele estava subindo e agora ele está numa linha reta, né? Eu vou continuar acompanhando para ver se começa a cair ou se ele sobe mais devagar, né? Mas eu acredito que exista um déficit. Eu acredito. Doutor Daniel Cimini, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo e eu queria deixar aí para suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Também já aproveito para me convidar para outras oportunidades. Com certeza. Que surgirem, sempre que tiver, estou à disposição. E dizer que o direito previdenciário é uma construção, né? A sociedade toda deve difundir as informações, deve passar para os seus avós, né? As pessoas mais jovens devem falar de previdência com seus avós, com seus pais, e os avós e os pais também planejarem ou pensarem no início do pagamento de contribuição para os seus filhos, porque isso garante acesso a um benefício em algum momento da vida. Todo mundo precisa da Previdência em algum momento da vida, Wagner. Ou porque ficou doente, ou porque ficou velho, ou porque morreu, alguém vai precisar. E para isso a gente precisa difundir, disseminar as informações previdenciárias para a maior quantidade de pessoas possível. E mais importante, prevenir-se, né? Prevenção, sempre prevenção. É a vacina. É a vacina. É a vacina. O direito previdenciário é a vacina do direito. Muito obrigado, doutor Daniel. Maravilha. Obrigado. Pessoal, encerrando o nosso programa aqui, então, nós temos agora aqui a Associação Espírita Amiga dos Autistas, aqui de Avaré, que precisa da sua contribuição. Veja como você pode contribuir. Na sequência, aí você terá o Pix, que você pode ajudar as crianças autistas de Avaré. Muito obrigado e até a próxima semana.